Terceiro, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de história. Dessa vez a gente vai caminhar para os últimos 3 capítulos do nosso primeiro bimestre. Então, sei que vai ser um pouco difícil, tem muito conteúdo, mas vamos lá. Eu acredito que essa primeira parte, sobre a Revolução Industrial, vocês vão tirar de letra, porque nada mais é do que a consequência de diversas coisas que nós já falamos. Então, vamos começar. O que foi a Revolução Industrial? A produção de indústria, como o próprio nome diz, nada mais foi do que o início da produção em larga escala. Então, o que marca essa transição? O que esse conceito muda? É a transição final do feudalismo para o capitalismo. Então, nesse momento, a gente vai ter alguns destaques alguns conceitos que a junção deles é o que tem como resultado a Revolução Industrial. Um deles é o acúmulo de capital, que foi feito aí nos últimos anos pelas grandes navegações. Por exemplo, a gente vai entrar já no pioneirismo inglês, mas a gente sabe o tanto que a Inglaterra lucrou de metais preciosos nas suas políticas mercantilistas e todos os outros reinos que ela tinha parceria, inclusive o Brasil, muita parte das nossas riquezas foi para a Inglaterra, por exemplo. Um outro ponto que a gente pode lembrar é a existência dessas matérias-primas que eventualmente esses países vão ter acesso a diversas matérias-primas primordiais para a existência de indústrias que vão estar de fácil acesso, até mesmo para eles estarem comercializando essas matérias-primas para fazer a indústria funcionar. Então, tudo isso causa uma facilidade na hora de você dar início à Revolução Industrial. Outro detalhe é a mão de obra barata, porque um dos destaques que vem com a indústria é justamente diversas atrocidades cometidas nos ambientes de trabalho. Crianças, jovens trabalhando 18 horas e tudo mais. E isso, obviamente, não era remunerado à altura das suas 18 horas de trabalho. Isso não é de forma alguma. Então, a mão de obra era barata e era um trabalho muito exploratório. Um outro destaque é que eles tinham muitas ligações desse período prévio que nós já falamos. Todos os países que começaram a se desenvolver industrialmente tinham um mercado consumidor muito grande. E um dos destaques da primeira fase da Revolução Industrial vai ser sua competitividade. Eles vão ser muito competitivos, porque tem muito espaço, mas ainda assim existe uma competição para ver quem tem acesso a maiores mercados, ok? Acho que bem tranquilo até aqui. Então vamos ao famoso pioneirismo inglês. Por que o pioneirismo inglês? Por que existe, né, o pioneirismo por parte da Inglaterra? Bom, já citei alguns desses motivos, que todos eles se aplicam à Inglaterra, mas tem alguns mais interessantes, mais detalhados. Por exemplo, houve a lei dos cercados, isso mesmo, lei dos cercados, que nada mais foi do que expulsou os camponeses do campo. Então, aí acontece duas coisas. Existem duas coisas que são consequências dessa lei dos cercados que aconteceu na Inglaterra. Ele expulsou o camponês do campo, né? Para onde ele tem que ir? Para a cidade. O que ele precisa agora? Que ele não tem mais o campo para ele trabalhar. Exatamente, trabalho. Logo, mão de obra barata. O êxodo rural, causado por eles terem expulsado com a lei dos cercados, os camponeses agora são a mão de obra barata que vai fazer funcionar as recém-criadas indústrias, ok? E com isso, agora, esses grandes campos passam a ser grandes latifúndios, que, por exemplo, um dos objetivos vai ser uma criação em massa de ovelhas, que vai justamente ser matéria-prima para a indústria têxtil, ok? Então, continuando. Com isso, né? Um outro detalhe interessante é que a Inglaterra tinha o domínio do grande mercado colonial, desde o Brasil, lá atrás, e que é uma parceria que se estendeu bastante, diversos outros países, e tinha acesso a diversas colônias dela ainda, ou uma relação que ela pudesse transformar em mercado, como alvo das suas indústrias aí. E uma coisa muito interessante e importante, um dos combustíveis usados para essas indústrias era o mineral, carvão, não é? E eles tinham jazidas à vontade de carvão a acesso deles. Então eram ricas jazidas na hora que eles quisessem. Outro ponto interessante é que as ciências deles, a ciência da Inglaterra teve um avanço considerável, que possibilitou o desenvolvimento de diversas máquinas e tecnologias para facilitar o acesso à tecnologia industrial. E outra coisa interessante, que isso aqui eu vou até ler, por meio
da lei dos pobres, o excedente de mão de obra foi utilizado para a criação de infraestrutura, pois o governo empregava os desocupados. Então, olha que coisa diferencial aí. Então, eu vou dar um destaque aqui para algumas técnicas que foram inventadas, bem brevemente, para a gente não ficar muito nisso, mas um destaque das criações foi a máquina de fiar, justamente da indústria têxtil, a lançadeira automática, e teve o inventor do tear hidráulico, um cara chamado James Arkwright, para fios mais grossos. Mas o destaque mesmo, que vai fazer uma revolução tecnológica, assim por se dizer, é a criação do James Watt, que é a máquina a vapor. E acho interessante que aqui temos um mapinha no material de vocês, só um minutinho. Pronto, peguei. Que é esse gráfico, falando sobre as etapas da Revolução Industrial, que inclusive tem como destaque essa competitividade no começo, depois na segunda fase esse mercado vai ser um pouco mais monopolista. O foco industrial é têxtil na primeira fase, depois vai para a parte petroquímica, siderúrgica, eletrônica, que é de 1860 até infinito. No início, a fonte energética é vapor, depois é eletricidade e petróleo, e no início o material industrial básico é ferro, e em seguida é aço e sintéticos. Então, uma coisa interessante é que os 3 países destaque dessa primeira fase é Inglaterra, Bélgica e França. E todos eles, inicialmente, com exploração em larga escala. Que essa exploração em larga escala da mão de obra teve como 2 consequências, dois movimentos básicos aí, o ludismo e o cartismo, que a gente já vai falar. Mas depois, a parte que marca aí de 1860, a segunda fase da Revolução Industrial em diante, já acontece ter uma regulamentarização do trabalho. Então o trabalho começa a ser regulamentado para mulheres, crianças param de trabalhar, quer dizer, na teoria era para parar, e por aí vai. Isso tem muito a ver, essas mudanças progressivas do trabalho, tem muito a ver com a nossa aulinha sobre a história do trabalho, por exemplo. Vocês podem buscar lá na memória de vocês, que é muito interessante e muito importante, ok? Mas falando brevemente aqui sobre o ludismo. O ludismo teve diversos líderes e não é possível citar um só. O material de vocês cita esse cara aqui, chamado Ned Luddiham. Ludismo. Então, mas ele não era o único líder. E nesse momento, o ludismo vai pregar um ódio às máquinas. Eles vão projetar toda aquela situação que eles viviam nas máquinas. Então, eles vão invadir fábricas e vão quebrar as máquinas. Quebrem as máquinas, que elas fazem a gente sofrer. Então, eles vão lá e eles quebram as máquinas. Como outro destaque, que é uma consequência dessa exploração da mão de obra. Gente, eu não vou ficar detalhando tanto a questão da exploração da mão de obra, porque eu já falei mais de uma vez e é meio óbvio. Toda vez que eu falar exploração, não vou entrar tanto em detalhes, porque vocês sabem que a mão de obra era muito explorada e não era remunerada de acordo, ok? Então, como consequência dessa exploração exacerbada da mão de obra barata, que a gente acabou de falar, veio o ludismo, e depois do ludismo também, bem paralelo, na verdade, teve o cartismo. O cartismo é um movimento começado aí, presta atenção que isso vai ser interessante. Na verdade, ele vai ter origem em um discípulo socialista de Robert Owen. Robert Owen a gente vai falar já, mas ele é um dos caras do início do socialismo utópico. Mas só um minutinho. Primeiro vamos falar desse discípulo dele, que era William Lovett. Ele criou a Associação dos Trabalhadores. Então, o cartismo vai tentar expor, de alguma forma, a situação dos trabalhadores e reivindicar direitos dessa classe, e melhores condições de trabalho, direitos e etc. Então, uma coisa que ele vai estar sintetizando em um documento chamado a Carta do Povo, tem como as principais características, principais reivindicações, os seguintes destaques: sufrágio universal e secreto, imunidade parlamentar, eleições anuais e igualdade dos distritos eleitorais. Então esse foi um dos momentos mais marcantes assim, dessas reivindicações que é uma consequência da exploração que a classe operária estava sofrendo. Mas por 2 vezes o parlamento britânico se recusou a aprovar as reivindicações dos cartistas, quais fizeram greves e manifestações sendo duramente reprimidos. Ok? E agora a gente vai entrar num conceito que a gente sempre ouve por aí na internet afora, chamado de liberalismo. Então, o liberalismo ele é fruto de um pensamento iluminista e tem como
principal viés, como o próprio nome diz, a liberdade de comércio, a liberdade econômica, o livre comércio, a competitividade e etc. Mas vamos dar uma lidinha aqui nos termos exatamente como o material de vocês traz, só para vocês se localizarem. Liberalismo político caracteriza-se pela pluralidade de partidos políticos, liberdade de opinião, competição pacífica pela conquista do poder, sufrágio universal, que é a mesma coisa que os cartistas defendiam, educação para todos e o fato de atribuir Estado um papel de corretor e não de ficar tanto tendo uma intervenção do Estado. Que é como a gente fala na internet hoje. Agora, o que não dá, né, aqui pela liberdade de opinião e pluralidade de partidos políticos, não dá para ver liberal na internet defendendo ditadura, de qualquer forma, qualquer tipo de censura, não é mesmo? Então, porque eu estou dizendo porque é contraditório as pessoas se dizer liberal e ser contra a liberdade de expressão, né? Liberdade da opinião. Já o liberalismo econômico baseia-se na economia de mercado, direito de propriedade privada dos meios de produção, que é meio que um resquício do pensamento do John Locke, que é justamente esse ponto de que existe um direito de propriedade privada, o direito de todo cidadão livre é ter propriedade privada, é um dos frutos do pensamento iluminista do Locke. A defesa da livre concorrência, que a gente falou da competitividade, e o fato do Estado dever aplicar uma legislação favorável à propriedade e à concorrência. Então, esses são os destaques do liberalismo, entre eles marcando aí uma pluralidade de ideias, essa liberdade de ideias, liberdade de partidos, liberdade econômica e que o Estado, de certa forma, deixe livre essa questão da propriedade e dessa competitividade que pode acontecer entre os mercados. O livre mercado se regula no pensamento liberal, não precisa de alguém intervir. Então, gente, essa foi a nossa primeira parte. Essa aulinha será dividida em duas partes e a próxima aulinha também será dividida em duas partes. Então, até a próxima aulinha. Essa, infelizmente, vai ficar grande, pessoal. Essa não dá. Então, até já.